Olá, pessoal. Bom, nesta aula nós vamos dar sequência naquele trabalho que já foi feito na aula passada, onde vocês já viram um pouco sobre instrumento de medição, viram régua graduada, leitura em milímetro, viram também paquímetro, né, com leitura em milímetro, e nós vamos ver um pouco agora leitura também com o outro sistema que normalmente a gente utiliza na mecânica, né? Nós temos o sistema métrico, onde a gente vai fazer as leituras em milímetro. Temos o sistema inglês, que a gente utiliza a polegada nos instrumentos de medição de um modo geral, né? E a gente vai comentar um pouco sobre isso agora nestas aulas, né? Agora da aula de número 17 ao número 20, tá ok? E no final a gente vai passar um vídeo também que é importantíssimo. Estou falando agora já na introdução, é importantíssimo que vocês olhem, assistam bem este vídeo, que é um vídeo, é sequência daquele que foi passado para vocês na aula passada. Vocês vão ver que ele complementa aquele assunto que foi passado por vocês inicialmente, tá ok? Então não deixem de assistir e depois a gente vai fazer um exercício também em cima disso. Bom, nesse slide, observe que nós temos um belo exemplo aqui, que é a trena, que é um instrumento de medição muito conhecido por todos nós. Observe que toda trena que se preza, ela tem uma escala aqui, ó, em polegada e tem uma outra em milímetro. Então, dependendo da situação, nós vamos utilizar a escala em polegada ou a em milímetro. E só para lembrar aqui, ó, nós temos que uma polegada, e utiliza-se esse símbolo aqui parecendo aspa, é exatamente igual a 25 milímetros e 4 décimos. E para se ter uma ideia, né, de onde surgiu a polegada, observe essa figurinha aqui, ó. Surgiu desta largura do polegar de um determinado rei no passado, que não vem ao caso agora, tá? Então isso é só mesmo para vocês terem uma ideia, que polegada nasceu disso e que com o tempo padronizou-se, fixou-se que uma polegada é igual a 25 milímetros e 4 décimos, ok? Conforme vimos já na aula passada, vocês já deram uma olhada boa, né, naquele vídeo que foi passado, mostrando aqui, ó, a medição utilizando milímetros, né? Mostraram direitinho a referência que eu tenho para pegar os milímetros inteiros, né? Isso aqui já ficou bem claro naquele vídeo. E nós temos um outro vídeo agora que vai comentar sobre polegada. Esse eu vou enviar para vocês logo depois, né, dessa aula, né? Ou no máximo amanhã já devo enviar para vocês. Então observe que nós temos dois sistemas que a gente está sempre tomando como referência para fazer as nossas medições. Um é o sistema inglês, onde nós temos a polegada, né? No caso da mecânica precisa, a polegada como uma unidade que a gente tem suas subdivisões e a gente vai trabalhando com ela. E temos no sistema métrico o milímetro, conhecido por todos, né? O milímetro, que nos instrumentos de medições de um modo geral da mecânica precisa, nós vamos encontrar o milímetro e as suas partes decimais. Bom, pessoal, a régua graduada, né, que nós já vimos através daquele vídeo na aula passada, ela mostra claramente aqui, ó, que na mecânica precisa, né, e vocês também na elétrica, ao utilizar, nós vamos visualizar com clareza sempre, ó, do sistema métrico, nós temos um milímetro e vamos ter ao longo de uma régua graduada, em um dos lados, as divisões em milímetros. E vamos ter no outro lado dela
em polegada. E a polegada é subdividida aqui, né, em 1/64, 1/16. E um detalhe interessante da régua graduada, que normalmente ela é construída, né, utilizando-se um material inoxidável, resistente, e a face dela aqui, ó, é o ponto zero. Então, se eu encostar a régua graduada em alguma peça e fizer uma leitura aqui de um determinado detalhe, o meu ponto zero é esta face aqui. Por isso, devo ter o maior cuidado ao utilizar uma régua graduada, para não deixar ela cair, não deixar ter rebarbas nesta parte aqui, tá? Então, esse é um detalhe importante da gente saber, senão a gente fica procurando onde está o zero aqui, que a gente vê em outros instrumentos. Na régua graduada, ele não vai aparecer aqui, porque o zero é esta face aqui, ok? Olhem só que belo exemplo aqui, ó. Aqui nós temos uma barra, tá vendo? Uma barra que está aqui. Exemplo de uma leitura de medida, neste caso, do comprimento dessa barra, que vai até aqui, até essa parte vermelha. Em polegada, olhem só como que eu vou fazer a leitura. Eu tenho aqui 1 polegada, imaginem uma polegada aqui bem ampliada, hein? Isso aqui, ó, corresponde à largura do polegar da gente. Então, nós temos aqui, ó, 1 polegada. De 1 em 1/16, está aqui 1 polegada. Olhem só, esta barra tem 1 polegada exatamente, mais 1/16, mais 1/16 aqui, seria 1 polegada e 2/16. Eu simplificando 2/16, vai dar 1/8 de polegada. Então, observe que o resultado dessa leitura aqui é 1 polegada e 1/8. Por quê? Porque tem 1 polegada até aqui, e tenho mais 1/16, mais 1/16. 1/16 com 1/16 vai me dar 2/16. Simplificando, 1/8. Então, o comprimento dessa barra, 1 polegada e 1/8. Tá ok? Simples para a gente entender. Então, está aqui o sistema em inglês, para a gente ver que funciona muito bem. Observem que resumo interessante e importante, né, sobre este assunto. Olhem, transformar polegadas inteiras em milímetro. Quando transformar milímetro em polegada e vice-versa, lembre-se, 1 polegada é igual a 25 milímetros e 4/10. Eu posso falar 25 inteiros e 4/10 de polegada ou 25 milímetros, desculpem, eu posso falar 25 inteiros e 4/10 de milímetro, ou o normal que a gente na mecânica utiliza direto, que é 25 milímetros e 4/10. Então, nós temos aqui 1 polegada, e eu no início eu comentei, quando eu falei sobre a trena ali, esse símbolo aqui, ó, que nada mais é do que uma aspa, quando eu estiver digitando, é uma aspa. Esse é o símbolo de polegada. Então, 1 polegada é exatamente igual a 25 milímetros e 4/10. Quando eu tiver que transformar um no outro, eu faço uma regrinha de 3 simples e vou descobrir. Ou multiplico, dependendo da situação. Então, aqui está mostrando o símbolo de polegada. E aqui um exemplo, ó, se eu tenho 3 polegadas, né, e quero transformar em milímetro, se eu sei que 1 polegada corresponde a 25 milímetros e 4/10, se eu quiser 2, 10, 1000, basta multiplicar a quantidade que eu tiver em polegadas pelo correspondente a 1 polegada, que é esse exemplo aqui, ó. 3 polegadas em milímetro, 3 vezes 25 e 4/10, deu 76 milímetros e 2/10. Outro exemplo simples, transformar 5 polegadas em milímetro. 5 vezes 25 e 4/10, né? 25 milímetros e 4/10. Nós temos exatamente 127 milímetros. Às vezes,
Pode ser que em algum momento vocês estejam com um instrumento só em milímetro, por exemplo, e aparece uma medida lá, num desenho, né, uma cota lá, com valor em polegada. Simplesmente você transforma ali e faz a sua leitura com o outro instrumento sem problema. Bom, gente, aqui, ó, voltando aqui, eu tive um probleminha aqui no meu aparelho, mas é só mesmo para reforçar. Transformar fração da polegada em milímetro, né? Então, quando o número for fracionário, multiplica-se o numerador da fração por 25 milímetros e 4 décimos e divide-se o resultado pelo denominador. Então, nós temos aqui, ó, por exemplo, né, 5 oitavos de polegada. Eu quero transformar em milímetro. Eu vou multiplicar 5 oitavos por 25 milímetros e 4 décimos, né? Que vai ser 5 vezes 25 e 4 décimos, dividido por 8. Vou obter no final 15 milímetros 875 milésimos. Então, não esqueçam que escrevendo, colocando por extenso, essa última casa decimal é que me dá o final da sentença. Então, ó, 15 milímetros, aqui eu tenho 8 décimos, 7 centésimos e aqui 5 milésimos. Aí eu leio 15 milímetros, 875 milésimos. Olhem só, outro exemplo. Nós temos aqui 3 quartos de polegada. Transformar em milímetro. 3 quartos, ó, a fração, vezes 25 milímetros e 4 décimos. Nós vamos ter 3 vezes 25 e 4 décimos dividido por 4. Encontramos aqui, ó, 19 milímetros e 5 centésimos. Só que para vocês da elétrica, vocês vão ver que quase que vocês vão usar praticamente uma casa decimal e olhe lá, dependendo da situação. Agora, o pessoal da mecânica, não. Existem ajustes que você vai utilizar uma casa decimal, 2, às vezes até 3, dependendo da situação até mais. Mas no caso de vocês, né, quando chegar um resultado deste, bastaria, por exemplo, arredondar aqui, para ter arredondamento aqui na primeira casa decimal, já vai resolver o problema seus lá. Mas é bom saber que se precisarem do número todo, às vezes num processo de seleção, está pedindo com tantas casas decimais, o que der como resultado daqui, ó, dessa operação, vocês por aqui vão saber responder direitinho. Mas na prática, vocês vão utilizar praticamente uma casa decimal e olhe lá, né? Dependendo da situação. Mas na mecânica, pode ser que venha precisar de 1, 2 ou 3 casas decimais. Outro exemplo simples, porém com um detalhe à parte. Um detalhezinho simples, que é matemática básica mesmo, tá? Olha, transformar polegada em milímetro. Continua a mesma coisa. Qual que é o detalhe que nós temos aqui? Que aqui nós temos uma parte inteira. Quando nós temos uma parte inteira, pela prática, o ideal é que eu transforme esse número misto aqui, ó, alguns chamam de fração mista, né, outros de número misto, que eu tenho uma parte inteira e uma fracionária. Eu transformo isso aqui, ó, numa fração imprópria. Transformando isso aqui numa fração imprópria, ela se transforma aqui, ó, numa fração comum. E eu vou utilizar a mesma fórmula. Então, como que eu transformo esse número aqui misto numa fração imprópria? Ó, numerador, denominador, eu multiplico pela parte inteira e somo com o numerador. Então, ó, 4 vezes 1, olha ele aqui, 4 vezes 1 mais 3. 4 vezes 1 mais 3, ó, 7 quartos. 7 quartos é uma fração comum para que eu consiga fazer essa operação aqui, ó. 7 vezes 25 e 4 décimos sobre 4. Olha, o resultado está aqui, 44 milímetros e 45 centésimos. Então, 177 e 8 décimos dividido por 4, 45 milímetros e 44
44 milímetros e 45 centésimos. Então, esse detalhe é só isso aqui. Toda vez que eu tiver uma parte inteira, eu transformo esse número misto numa fração imprópria e o procedimento é simples. Denominador vezes a parte inteira, mais o numerador, acabou. O resto é continha simples, igual a conta, o cálculo que nós fizemos no slide anterior. Muito simples mesmo. Aqui nós já temos uma situação contrária, né? Aqui nós temos que converter milímetro para polegada fracionária. Exemplo, transformar 9 milímetros 525 milésimos em polegada fracionária. Solução, multiplicar o valor da medida em milímetro, ó, este valor aqui, né? Por essa constante aqui, que através de cálculos chegaram a essa constante e funciona, que o pessoal fala, multiplica por 5,04, quer dizer, multiplica por 5,04 centésimos, mas na prática a maioria fala, multiplica o valor em milímetro por 5,04. É o que dizem sempre quando alguém pergunta, como é que eu faço? Multiplica por ele e coloca o valor sobre 128. Por que 128? Isso na metrologia é explicado porque o 128 é a menor divisão que normalmente eu consigo ler num paquímetro quando eu estou lidando com polegada fracionária. Então é por isso, para que eu tenha o menor valor possível. Então esse número vezes este sobre 128. No próximo slide a gente vai dar sequência nisso. Observe aquele número lá, ó, 9 milímetros, 525 milésimos. Eu vou multiplicar pela constante 504, que é uma constante já conhecidíssima na área metrológica, e vou dividir por 128. Eu vou transformar isso aqui numa fração com esta base aqui, ó, com este denominador 128, porque no sistema inglês ele vai me dar um valor mais aproximado possível do valor em fração correspondente a este valor que eu quero transformar aqui. Então, se eu multiplicar esse número aqui por 504, vai dar 48 e 6 milésimos sobre 128. O que normalmente a gente faz? A gente analisa essa primeira casa decimal aqui, ó, neste caso, hein? Se ela for igual ou maior do que 5, eu acrescento uma unidade aqui. Se for menor do que 5, eu desprezo isso aqui e vou ter aqui, ó, 48 sobre 128. Isso porque esta parte decimal aqui desprezada não vai influenciar no resultado final. Isto em polegada decimal. Agora, uma coisa que tem que ficar claro para a gente sempre. Eu nunca vou encontrar em nenhum desenho escrito assim, ó, 48 aspa aqui de polegada sobre 128. Por quê? Sempre que eu tiver uma fração onde o numerador for par, eu sou obrigado, não é eu devo, não, eu sou obrigado a simplificar. Olha, por 2, 24, por 2, 64, por 2 dá 12, por 2, 32, por 2 dá 6, por 2, 16. Por 2 dá 3, por 16, 16 por 2 dá 8. Então, olha só, de cara eu olhando aqui, ó, eu não vou assim a queima-roupa falar para alguém, isso aqui é igual a 3/8 de polegada. Jamais, né? Só se eu tiver esse número na minha mente. Caso contrário, o que eu devo fazer? É par aqui, enquanto o número for par, eu vou simplificando até chegar aqui. E quando eu chego no caso de fração em polegada, quando eu chego aqui a ter um numerador ímpar, eu já paro a simplificação. Exemplo, aqui poderia ser 119, 128 avos de polegada. Acabou, não tenho que simplificar. Tá vendo? 119, porque é um número ímpar. Então, aqui eu cheguei já a 3/8. Se eu tivesse chegado aqui 4/8, ó, de novo, ia dividir 4 por 2, dá 2.
8 por 2 dá 4, depois 2 por 2, até chegar a um número, aqui um algarismo ímpar, aqui, ó. Aqui está simplificada de fato. Então, 9 milímetros, 525 milésimos, corresponde a 3/8 polegada. Então, se eu tenho uma dimensão dessa aqui, ó, em polegada, mas eu só tenho um instrumento em milímetro, eu transformo, faço o cálculo contrário e vou medir lá com o meu instrumento utilizando. E o contrário também. Se eu tiver um valor desse, só tenho um instrumento que me dê a leitura em polegada fracionária, transformo isso aqui em polegada fracionária e vou fazer a leitura lá da minha peça. Simples, né? Então, resumindo, eu tenho um valor em milímetro, quero transformar em polegada fracionária. Quero saber isso aqui corresponde a quanto? Quanto em fração de polegada. Multiplico por essa constante, que é uma constante confiável, que já existe na metrologia. Existe toda uma fórmula para chegar nisso aqui, que não é o caso, não precisa para vocês, né? Eu multiplico o valor em milímetro por essa constante, coloco sobre 128 avos. Aqui eu analiso essa primeira casa decimal. É maior ou igual a 5? Não. Então eu desprezo tudo, pego só o número inteiro e venho para cá. E se aqui fosse igual a 5 ou 6 aqui? Eu acrescentaria um algarismo aqui, ficaria 49. Ó, por ser ímpar, eu não teria mais o que fazer. Seria 49, 128 avos a resposta final disso aqui. Como deu par, eu vou fazendo tudo isso até chegar ali. Tranquilo? Muito bem. Outro exemplo similar ao anterior é a mesma coisa. Eu tenho 22 milímetros e 22 centésimos, né? Eu quero transformar isso aqui em polegada fracionária. Olhem só, pego o valor em milímetro, multiplico pela constante e coloco tudo sobre 128. Multiplicando aqui, nós temos 111 988 milésimos sobre 128. Aí eu analiso a primeira casa aqui, ó. É maior ou igual a 5? Sim. O que eu faço? Acrescento uma unidade nessa aqui. Arredondamento isto. Vocês na elétrica, com certeza já fazem arredondamentos aí. Então, isso aqui vai passar para quanto? Ao invés de 111, 112. Olhem aqui. 112, 128 avos. Ah, isso aqui é par, então eu tenho que simplificar até o numerador se transformar no número ímpar. Por 2 dá 56, por 2, 64, por 2, 28, por 2, 32, por 2, 14, por 2, 16, 14 por 2, 7, 16 por 2, 8. Olha aqui, ó. Jamais eu iria pensar ou afirmar para alguém que isso aqui corresponde a 7/8 de polegada. E às vezes você fala, olha, isso aqui é um tubo de 7/8, né? É uma fração muito utilizada no meio mecânico, hidráulico de um modo geral. Simples, né? Então, 22 milímetros e 22 centésimos corresponde a 7/8 de polegada, tá? Olhem só que interessante, ó. Uma polegada não é igual a 25 milímetros e 4 décimos. Isso aqui está caminhando para uma polegada aqui, ó. 7/8. Está faltando 1/8 para eu ter uma polegada aqui, ó. 1/8, se eu dividir, ó, 8 por 8, dá 1. 8 por 8 dá 1. 1 sobre 1, 1 polegada. Tá vendo a relação interessante aqui, ó? Quando eu vejo um número desse, eu já começo a pensar de forma mais clara nesse sentido. Tá ok? Então, exercício aqui exatamente igual ao anterior. Tá? O procedimento é o mesmo aqui. Olhem, para quem chegou a assistir aos 3 vídeos que eu passei para vocês na aula passada, vocês vão observar um deles comenta sobre a régua graduada e 2 sobre paquímetro. Um deles fala sobre os componentes, né, os elementos que um paquímetro possui, exemplo, orelhas, bicos, impulsor,
né? Aqui uma trava. Comentou também sobre essa haste aqui que eu tenho para medir profundidade. Isso tudo foi comentado num daqueles vídeos. Então eu sugiro que quem não viu, que veja, porque na área suas, paquímetro poderá ser um instrumento de medição muito útil. Alguém pergunta qual é o diâmetro desse fio, desse cabo aqui, né? Qual é a espessura dessa chapa aqui? É um instrumento muito útil e vocês, vamos dizer, terão uma clareza em dimensões simples a serem controladas ali na área suas. Na mecânica precisa, este é um dos instrumentos mais utilizados, que a maioria das peças na mecânica, basta o paquímetro para a gente decidir se a peça está ok ou não, da área de fresagem, mecânica e tudo, porque eu consigo fazer medições com campos de tolerâncias bem pequenos e o paquímetro me ajuda nesse sentido. Tá vendo? Então, olha, não deixem de ver, tá? Aqueles que não viram os vídeos que eu enviei, e são vídeos curtos, fácil mesmo de serem vistos, tá bom? E lá já tem todos os detalhes disso. E a gente vai comentar um pouco mais aqui sobre o paquímetro. Olha só, paquímetro no sistema inglês fracionário, porque no vídeo passado, o professor lá do vídeo fez um vídeo muito bacana, ele comentou sobre a escala fixa que nós temos, a escala colocada na haste fixa, quer dizer, a graduação na haste fixa em milímetro. Mostrou muito bem aquilo lá. E agora nós vamos comentar um pouco aqui, ó, no sistema inglês, né? Que é o sistema fracionário. É chamado de sistema fracionário ordinário, sistema inglês fracionário ou sistema ordinário, sistema inglês ordinário. É onde eu faço leitura através de um paquímetro ou de um outro instrumento que talvez vocês não venham a mexer, traçador de alturas e outro, onde eu tenho possibilidade de ler, né, frações da polegada ali. Então, nesse instrumento, no paquímetro, nós temos aquela escala que o pessoal chama de escala móvel, mas que ela recebe o nome de nônio ou vernier, é onde eu tenho a menor leitura que eu consigo fazer com o paquímetro ou um traçador de altura ou instrumentos desse tipo. Então, este nônio possui 8 divisões, este que nós vamos ver aqui agora, conforme indicado a seguir, né? A gente vai ver a figura, né? E de forma prática, a referida resolução é encontrada dividindo 1/16, valor da menor divisão, né, da escala fixa, por 8, número de divisões do nônio. A gente vai ver isso com mais clareza numa das figuras à frente, tá? Observem, num paquímetro, nós temos do ponto zero até 1 polegada, 16 divisões. Nos paquímetros, de um modo geral, traçadores de altura, nós temos 16 divisões. E não esqueçam que esse aqui é só o ponto zero, é o ponto de partida. Para eu dizer que eu dei um passo ao caminhar, com os dois pés juntos, quando eu dei um passo, eu vou ter que deslocar o meu pé, o correspondente a um passo. Então, quando eu falo que eu abri o paquímetro em 1 milímetro, eu tenho que sair do ponto zero, que é este aqui, esta aqui é a minha referência com relação ao movimento do paquímetro, que aqui eu tenho essa parte movimentando, e essa parte aqui é fixa. Quando eu tenho esse zero aqui, ó, alinhado com esse, o paquímetro está fechado. Quando eu desloco esse zero, ó, saio deste ponto aqui e desloco até este, ó, eu desloquei 1 milímetro. Esse ponto aqui. Quando eu continuo abrindo o paquímetro, saio desse ponto e venho para cá, eu desloquei até aqui 2 milímetros. Isso quando eu estou falando em milímetro. Quando eu estou trabalhando com polegada, eu tenho 16 divisões aqui,
cada divisão dessa corresponde a 1/16 de polegada. Então, se eu desloquei essa linha deste ponto 0 até este aqui, eu desloquei 1/16. E se eu continuei deslocando até aqui, 2/16. Sempre esse zero aqui, ó, essa linha aqui desse zero, é a minha referência. Se essa linha estiver aqui, por exemplo, ó, eu desloquei, olhem só quantos 16avos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu desloquei, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 16avos. Então, esta linha aqui é a minha referência com relação à quantidade de 16avos que eu obtive ao abrir o meu instrumento, tá? Então, quando eu quero fazer, por exemplo, essa leitura aqui, eu tendo aqui um instrumento que me dê cada divisão dessa aqui, ó, valendo de 1 em 1 128avos de polegada, esse in aqui é de inch, que em inglês significa polegada. Então, aqui nós temos cada valorzinho deste aqui, ó, corresponde a 1 128avos de polegada. Isso é porque pode ser que este traço não esteja coincidindo certinho com o 16avos cheio. Vendo, ó? Se esse traço vermelho aqui, ó, estivesse exatamente alinhado com esse, eu poderia dizer 2/16avos sem me preocupar com outro valor a acrescentar. Como esse traço passou um pouco de 2/16avos, eu vou verificar aqui, ó, qual traço dessa escala aqui chamada none ou vernier, qual traço daqui está coincidindo com qualquer um aqui de baixo. Porque aqui eu já tenho garantido, ó, 2/16avos, mais esse tanto que ele deslocou aqui, ó, mais essa distância aqui. Esta distância que ele deslocou, além dos 2/16avos, eu vou verificar aqui. Então, observe que o traço dessa pequena escala chamada none ou vernier, o traço daqui que está coincidindo com qualquer um aqui de baixo, é exatamente esse aqui, ó. Esse aqui onde eu tenho 4 aqui, ó. Esse aqui. Então, eu tenho 2/16avos mais 4 128avos. Olhem só, cada tracinho desse aqui corresponde, ao deslocar aqui, a 1 128avos de polegada. Tá? Então, 4 128avos, né? Eu vou acrescentar a 2/16avos. Então, aqui nós temos, ó, para iniciar a leitura, observe quantas divisões de 1/16avos existem antes do traço zero do nônio ou vernier. Neste caso, há duas divisões. Então, nós temos aqui, ó, 1/16, aqui está ele, mais 1/16, olha ele aqui. Então, ó, depois, este traço aqui, ó, está depois de 2/16avos, tá aqui. Nós vamos dar sequência nessa leitura, porque este traço não está exatamente em cima de 2/16avos, tem um pouquinho a mais, que nós já observamos. Esse pouquinho a mais a gente vai ler aqui. Então, ó, até aqui, ó, vamos ficar só com 2/16avos. E mais esse pouquinho a gente já vai ver à frente. Então, dando sequência, multiplica-se por 8, né? E soma-se com o numerador do nônio. Coincidentemente aqui, ó, com o traço da régua fixa. Então, resumindo, nós temos aqui uma forma de fazer essa leitura diferente de uma convencional, que a gente faz o seguinte: a gente verifica qual é o final aqui, ó, do denominador que a gente tem no nônio. A gente verifica que o final aqui é 8.
né? A gente verifica qual traço está coincidindo aqui, ó, qual traço está coincidindo. E o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar os dois 16avos que nós temos aqui, ó, 2 16avos, vezes o último algarismo do denominador aqui, que é 8, né, de 128. Vamos multiplicar aqui, ó, 2 vezes 8, ó, 2, esses dois 16avos aqui, ultrapassados já por esse traço, 2 16avos vezes 8, que é o último algarismo deste denominador, 2 vezes 8, mais 4, que é o traço correspondente aqui, ó, àquele que coincidiu com qualquer outro aqui embaixo. Então, se eu multiplicar 2,16 vezes 8, que é o último algarismo aqui do denominador, mais 4, nós vamos ter aqui, ó, 2 vezes 8, 16, né? Mais 4, nós vamos ter 20. Então, aqui, ó, 2 vezes 8, 16, mais 4, 20. Este valor nós vamos ver aqui à frente, que a gente coloca sobre 128, e aí a gente vai simplificar e ter o valor da leitura. Então, este valor a gente vai colocar sobre 128. Vai ter uma fração de 20, 128 avos. Vamos ver a seguir. Conforme eu já adiantei, olhem só. Aqui nós temos 20, 128 avos. Simplificando, ó, por 2 dá 10, por 2, 64. Por 2 dá 5, por 2, 32. Então, esta leitura aqui, ó, onde nós temos o zero do nônio, mostrando que nós temos 2 16avos, bem claros aqui, eu vou pegar 2, é a quantidade de 16avos, tá? 2 vezes este último algarismo aqui, ó, do 128. 2 vezes 8, 16. 16 com 4. Por que 4? Porque é este traço que está coincidindo com 1 aqui embaixo. 16 mais 4, 20. Tá vendo? Faço a leitura fácil. Simplificando, eu tenho que esta abertura que eu tenho no instrumento aqui, ó, definida por esse traço do nônio, é exatamente igual a 5/32avos de polegada. Então, refaçam em casa, dê uma olhada, peguem essa sequência aqui, né, esses 3 slides, né, os 2 últimos com esse aqui, ó, vocês vão ver que a gente faz a leitura de modo simples. Esta é uma forma prática de a gente fazer a leitura em polegada, em polegada fracionária, tá? Quando a gente estiver medindo uma peça. Bom, aqui nós temos mais 2 exemplos de leitura, né, de uma medição feita em polegada fracionária. Então, observem este primeiro exemplo. Aqui nós temos um exemplo aqui à esquerda e o outro exemplo aqui. Observem neste exemplo aqui, ó. Olhem só o zero do nônio que define para mim quanto eu tenho já avançado, aberto o meu instrumento. Esse zero do nônio aqui é a minha referência principal. Eu olho para a esquerda e verifico quanto esse zero já se deslocou aqui em cima dessa escala fixa. Essa escala, gente, enquanto existem paquímetros vamos supor, aqui nós estamos marcando aqui 5 polegadas, de 10 polegadas, de 20 polegadas, tem paquímetro em milímetros de 1 metro de comprimento. Então, esse zero aqui define para mim quanto eu já avancei da parte inteira aqui, ó. Olha, ele está deixando bem claro para mim que ele já passou de 4 polegadas. É por isso que eu já escrevo, quando eu estou fazendo uma leitura, com lápis ou caneta, eu já escrevo logo num papelzinho, olha, essa leitura que eu estou fazendo tem 4 polegadas, está aqui, ó, 4 polegadas, mais o que passou.
Seriam 4 polegadas exatas se eu tivesse esta linha do zero aqui exatamente em cima disso aqui, ó, e que não é o caso. Passou de 4 polegadas. Quanto? Quanto que passou de 4 polegadas? Então, eu vou fazer aquele mesmo trabalho que nós fizemos no slide anterior. Nós vamos ver quantos 16 avos nós temos além de 4 polegadas. Olha, 4 polegadas passa a ser a minha referência. Depois de 4 polegadas, quantos 16 avos eu tenho? Ó, aqui eu tenho 1, eu tenho 2, tenho 3 e passou um pouquinho de 4. Então, a quantidade de 16 avos que eu tenho aqui, 4, ó, já coloco aqui na minha fórmula aqui embaixo, 4. E este nônio, qual que é o final que eu tenho aqui, ó, da menor divisão? 8, aqui, está escrito aqui, ó, 1/128, tá? E este nônio, ele tem 8 divisões também, é um nônio de 8 divisões, mas eu me baseio mais aqui, ó, nessa fração aqui, ó. O final aqui é 8. Então, o que eu tenho? 8, que é esse final aqui, vezes 4, tá aqui, ó, leitura do nônio, com 1/128 avos de resolução. E voltando aqui, gente, a resolução, no slide anterior, eu cheguei até a comentar com vocês na mensagem que eu passei no WhatsApp. Aquele professor lá, ele usou um termo, chamou resolução de aproximação. Eu disse para vocês ali que a aproximação é um termo antes de um ajuste final que a ABNT fez, é o termo que eu aprendi. Aproximação, menor leitura que eu consigo fazer com os recursos de um determinado instrumento, qualquer que seja o instrumento. Só que esse termo, ele mudou para... deixa eu ver aqui. Ele mudou para resolução. Eu estava procurando ver se estava escrito aqui em algum lugar, não está. Então, a menor leitura que eu consigo efetuar com os recursos de um determinado instrumento chama-se resolução. Nesse caso aqui, ela está escrita aqui, ó, 1/128 avos de polegada. E está aqui, ó, 1/128 avos de polegada. Então, eu pego este 8 aqui, vou multiplicar pela quantidade de 16 avos que eu tenho inteiros aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 8 vezes 4, mais 1. Por que 1? É este 1 que coincidiu aqui, ó. Observe que este traço aqui, ó, coincidiu com o de baixo. Nenhum outro coincidiu. Então, eu tenho que acrescentar esse 1 aqui, porque esse 1 é 1/128 avos que eu tenho a mais. Eu não posso deixar de lado isso aqui. Então, eu vou ter 8 vezes 4, mais 1, entre parênteses, tudo isso sobre 128. Ó. Esse aqui é uma barra, tá, gente? É uma fração sobre 128. É como se o 128 estivesse aqui, nessa posição. Multiplicando 8 vezes 4, né? 32. 32 com 1, 33. Então, nós temos aqui, ó, isoladamente 4 polegadas, porque, ó, 4 polegadas, e 33 128 avos. Por que eu não simplifico mais aqui? Porque o denominador é ímpar, não tem como simplificar aqui. Então, imagine esse 33 sobre 128, o 128 aqui. E o 4 isolado, que é 4 inteiros. 4 inteiros, 4 polegadas. Exatamente igual a gente vai fazer do lado de cá. Olhem só. O zero do nônio, o vernier, que é aquele que mostra para mim quanto que eu tenho de abertura do instrumento já, quanto que eu tenho de forma clara na escala fixa aqui, ó, o zero determina isso para mim. Observe que ele não chegou em 1 polegada aqui, ó. Aqui nós temos 2 polegadas. O zero não chegou, mas olha só, essa leitura aqui vai dar quase 1 polegada. O zero está aqui. Aqui eu tenho o traço de 16 avos, que me dá 1 polegada. Antes dele eu tenho o quê? 15 16 avos.
Antes dele eu tenho qual? 14/16. Então observem que o zero do nônio ele passou um pouco de 14/16. Então daqui para trás eu tenho 14/16 e não chegou a 1 polegada. Observem que aqui passou de 4 polegadas. É por isso que eu já coloquei logo aqui 4. Aqui eu teria que colocar alguma parte inteira aqui? Não, não chegou em 1 polegada. Então eu não tenho 1 polegada. Eu tenho uma fração menor do que 1 inteiro. Olha, observem bem. Agora, como eu tenho 16 divisões entre 1 polegada e outra, esse traço aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e por aí vai. Aqui quando chega aqui 14, 15, 16, ó, inteirou 1 polegada. Observe que o zero do nônio aqui, ó, ele está aqui, ó, antes do traço de 15/16, porém um pouco depois do traço de 14/16. Então, daqui para trás, até chegar na parte inteira, no zero lá, eu tenho 14/16. Então, eu pego a quantidade de 16avos, 14, vou multiplicar pelo último algarismo aqui da resolução, aqui, 8, aqui, ó, 8, o 8 aqui, tá? 8 vezes 14, mais 2, porque eu não posso deixar esse pedacinho aqui, esse espaçozinho para trás. Eu não tenho aqui 14 exatos, tá vendo? Eu não tenho 14/16 exatos aqui. Tem um pouquinho a mais aqui que o zero passou ali. Esse pouquinho é quanto? Eu olho aqui qual traço daqui está coincidindo com qualquer um aqui de baixo. Este está, ó. Este aqui está coincidindo. E este é qual? Esse é o segundo traço. 2/128. Então ele não pode ficar para trás. Então eu vou ter que acrescentar aos 14/16, que eu multipliquei por 8, vou ter que acrescentar 2 aqui, ó. É por isso que, ó, 8 vezes 14 mais 2 sobre 128. Então imagine esse valor todo aqui, ó, e 128 embaixo como denominador. Então nós temos 8 vezes 14, vai dar praticamente o quê? 112, mais 2, 114/128. 114/128. Para simplificar, se eu dividir 114 por 2, dá 57. 128 por 2, 64. Olhem só, não tem mais o que fazer. Porque 57 já é ímpar. Eu não tenho como dividir isso aqui por 2, qualquer outro número. Então, quando eu tenho uma polegada fracionária, nós vamos ter sempre denominadores pares aqui, ó. 2, 4, 8, 16, 32. 32 vezes 2, 64. 64 vezes 2, 128. Sempre. Então, não tem como simplificar mais. Se eu tiver que dar uma resposta para alguém aqui, nesse caso, esta leitura aqui, ó, é exatamente 57/64 avos da polegada. 57/64 avos de polegada. Tá bom? Então, por aqui já deu para vocês terem uma noção boa com relação à leitura, utilizando polegada fracionária, né? Que é um sistema inglês chamado também de sistema inglês de polegada fracionária ou sistema ordinário, que a gente vai ver esse recurso do paquímetro. E pode ser que vocês estejam medindo lá alguma coisa lá e o desenho está lá em polegada, o diâmetro desse fio, cabo ou dessa chapa, e vocês, ou a espessura de uma chapa, e vocês vão simplesmente fazer a leitura lá, tá bom? Não deixem de ver o vídeo que eu vou enviar para vocês via WhatsApp e de dar uma olhada boa nesse material, tá bom? Um abraço para vocês, até a próxima!